Essa semana nós vamos fazer atividades sobre expressões algébricas e produtos notáveis. Eu peguei as principais partes, as partes mais importantes das aulas do Centro de Mídias e fiz estou explicando novamente, como exemplos para vocês realizarem as atividades. Então, as explicações já estão na ordem das atividades. O exemplo número 1 vai ser a questão número 1 e assim por diante. Então, quando vocês forem realizar a atividade, assistam primeiro para depois vocês fazerem as atividades. E essa é a primeira atividade do terceiro bimestre. O primeiro exemplo é sobre monômios. Então, monômios são expressões algébricas que têm apenas um termo. Então, um termo multiplicando. Se tivesse 2 termos, é binômio. Se tiver 3 termos, é trinômio. Então, como tem um termo multiplicando aqui, ó, 8 vezes x ao quadrado, por exemplo, aqui é um termo só. Então, aqui é um monômio. Aqui também é um termo só. Está tudo multiplicando aqui. Esse número aqui, essa expressão aqui está toda multiplicando. Então, ele é um termo só. Então, ele é monômio. Se tivesse esse termo mais um outro termo, daí seria 2 termos é binômio, 3 termos é trinômio, e assim por diante. Então, o monômio ele tem uma parte, tem o coeficiente e uma parte literal. Então, o coeficiente é a parte numérica. E a parte literal é a parte das letras. Então, por exemplo, 8x ao quadrado. Qual é o coeficiente? O coeficiente é 8. Qual é a parte literal? É x ao quadrado, que é a letra. 5y ao quadrado vezes z. O coeficiente é 5. A parte literal é y ao quadrado, z. Então, toda letra, mesmo que tenha expoente, ele é a parte literal. Menos 24 ABC. O coeficiente é menos 24 e a parte literal é ABC. Exemplo 2. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro da figura? Então, o perímetro é a soma dos lados. Então, aqui a gente não sabe o valor dos lados, porque tem algumas letras. Então, eu só quero a expressão algébrica. Qual é a fórmula desse perímetro aqui? Então, para saber o perímetro, eu tenho que somar todos os lados. Então, eu vou somar 3y mais 2, mais 3y mais 2. Mais y mais 5, mais y mais 5. Então, ficou 3y mais 2, mais 3y mais 2, mais y mais 5, mais y mais 5. Então, agora você tem que somar os termos semelhantes. Então, todos os y você vai somar junto. Então, vai ficar 3y mais 3y mais 1y mais 1y. 3 mais 3 dá 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Então, tem 8y. E soma a parte numérica. 2 mais 2 dá 4, mais 5 dá 9, com mais 5, 14. Então, o perímetro aqui, a expressão algébrica do perímetro vai ser 8y mais 14. Exemplo número 3, produtos notáveis. Então, produtos notáveis são alguns cálculos que servem para facilitar na hora de resolver expressões algébricas. Então, a gente tem três partes em produtos notáveis, que é o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Então, no quadrado da soma, é para resolver tipo esse termo aqui. Então, x mais 2 ao quadrado, quer dizer que é uma soma elevada ao quadrado. Então, aqui eu tenho o primeiro termo, aqui tem o segundo termo. Então, tem uma regrinha para você resolver. Então, o quadrado da soma, qualquer quadrado de soma que tenha letras, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes x, que é o primeiro, vezes 3, que é o segundo, é o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo, que é o 3, 3 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6, vezes x, 6x, mais 3 ao quadrado, 9. Então, aqui, x mais 3 ao quadrado vai ficar x ao quadrado, 2 vezes 3 vezes x vai dar 6x, e o quadrado de 3 é 9. O segundo, primeiro é 5x, o segundo é 6. Então, quadrado do primeiro, 5x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes 5x mais 6, mais o quadrado do segundo. 5x ao quadrado vai ter que fazer o quadrado do 5 e o quadrado do x. Então, vai ficar 25x ao quadrado. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 6, 60x. Mais o quadrado de 6, 6 ao quadrado, 36. Então, o desenvolvimento desse quadrado, dessa soma, é esse resultado. Agora, x mais 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro, que é x ao quadrado,
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 2, mais o quadrado do segundo, que é o 2 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 2 vai dar 4x, quadrado de 2, que é 4. Então, o desenvolvimento desse quadrado, dessa soma aqui, vai ser esse resultado aqui. Quadrado da diferença. Então, o quadrado da diferença seria uma subtração ao quadrado. Então, também é a mesma regrinha. Primeiro, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Primeiro ao quadrado, que seria x ao quadrado, só que o sinal, se aqui for menos, o primeiro sinal vai ser menos. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficaria x ao quadrado menos 2 vezes 6, 12x, mais o quadrado do segundo, 6 ao quadrado, 36. Então, essa expressão aqui é o desenvolvimento desse quadrado, dessa diferença aqui. 2x menos 9 ao quadrado, 2x é o primeiro, 9 é o segundo. Então, quadrado do primeiro, que é 2x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 2x ao quadrado vai ser 4x ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4 vezes 9, 36. Lembrando que esse primeiro sinal é menos. Mais 9 ao quadrado, 81. X menos 7 ao quadrado. Primeiro ao quadrado é x ao quadrado, menos 2 vezes o segundo vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 2 vezes 7, 14x, mais 7 ao quadrado, 49. Então, essa expressão é o desenvolvimento desse quadrado da diferença. No exemplo 5 de produtos notáveis, produto da soma pela diferença. Então, tem aqui o produto de uma soma e de uma diferença. Então, aqui é x mais 3 vezes x menos 3. Basta você multiplicar o primeiro com o primeiro, então x vezes x, x ao quadrado, e o segundo com o segundo, 3 vezes 3, 9. Mais e menos, menos. 5x mais 6 vezes 5x menos 6. Então, vai multiplicar 5x vezes 5x, vai ficar 25x ao quadrado, mais e menos vai dar menos, 6 vezes 6, 36. X mais 2 vezes x menos 2, x vezes x dá x ao quadrado, mais 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, quando você tem um produto, uma soma e um produto e uma diferença multiplicando os dois, você não precisa fazer a distributiva com todos os valores, porque você já sabe que se multiplicando o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo, você vai ter o resultado. Lembrando que o sinal do meio aqui sempre vai ser menos. Exemplo 6. Continuando produtos notáveis, só que agora nós vamos escrever a forma fatorada do trinômio quadrado perfeito. Então, quando você faz o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, ele tem 3 termos, por isso que a gente chama trinômio. 3 termos. Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Para você fazer a fatoração desses termos aqui, desse trinômio aqui, como ele é quadrado perfeito, basta você tirar a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do último. Daí você já sabe a forma fatorada. Por exemplo, aqui é x ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Então, aqui vai ficar x menos 6 ao quadrado. Isso daqui, se você desenvolver, vai voltar nesse resultado aqui. 4x ao quadrado mais 36x mais 81, qual é a forma fatorada? Faz a raiz do primeiro e a raiz do último. A raiz de 4x ao quadrado, vai ser a raiz de 4 é 2, e a raiz de x ao quadrado cancelando vai ficar 2x. A raiz de 81 é 9, então vai ficar 2x, olha o primeiro sinal, aqui é mais, então vai ficar mais aqui, 2x mais 9 ao quadrado. Aqui em cima era menos, então por isso que ficou menos aqui. Agora, x ao quadrado menos 14x mais 49. A raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x, porque você cancela aqui, x, e a raiz de 49 é 7. Como aqui é menos, vai ficar x menos 7 ao quadrado. No exemplo 7, nós vamos utilizar o cálculo de área de quadrados para resolver o quadrado de uma soma. Então, por exemplo, qual é a área total dessa figura aqui? Eu sei que esse pedacinho aqui é 8, eu sei que esse pedaço aqui vale x. Então, tem um quadrado de lado x por x e um outro quadrado maior, x mais 8. Então, esse lado aqui vai ser x mais 8, aqui vai ser x mais 8.
Então, como ele é um quadrado, todos os quadrados têm lados iguais, então a área vai ser x mais 8 ao quadrado. Se fosse 7 aqui, 7, seria x mais 7 ao quadrado. No caso é 8, x mais 8 por x mais 8. Então, x mais 8 ao quadrado. Então, desenvolvendo o quadrado da soma, ficaria a área é igual ao quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, você multiplica 2 vezes 8 vezes x. 2 vezes 8 dá 16, vezes x, 16x. O quadrado de 8, 8 ao quadrado, 64. Então, essa é a expressão algébrica da área desse quadrado aqui. 8. Observe a figura. Qual é a área da parte azul? Então, aqui eu tenho um quadrado de lado 7. Dentro eu tenho um quadrado de lado 3. Eu quero só a área da parte azul. Então, eu tenho que pegar a área do quadrado maior e tirar a área do quadrado menor. Então, seria 7 ao quadrado, que é a área do quadrado maior, menos 3 ao quadrado, que é a área do quadrado menor. 7 vezes 7, 49. 3 vezes 3 dá 9. 49 tira 9 dá 40. Então, a área só da parte azul é 40 centímetros quadrados. No exemplo número 9, dada a lei de formação de uma função, sendo f de x igual a x menos 2, vocês vão encontrar o f de 0, que é a função para x valendo 0, a função para x valendo menos 1 e a função para x valendo 5. Então, primeiro, a função é f de x igual a x menos 2. Se for calcular a função de f de 0, tem que colocar no lugar do x valendo 0. Então, vai ficar 0 menos 2, que é igual a menos 2. F de menos 1, no lugar do x, vai colocar menos 1. Então, menos 1 menos 2, que vai dar menos 3. F de 5, a função de x valendo 5, é 5 para x menos 2, que é igual a 3. Exemplo número 10. Lei de formação de uma função. Então, aqui eu tenho uma tabela que está relacionando a produção de celulares e o horário. Então, em 1 hora, produz 240 celulares. Em 2 horas, 480. 3 horas, 720. 4 horas, 960. 5 horas, 1.200. 6 horas, 1.440. Então, lei de formação de uma função seria descobrir uma fórmula para calcular um número maior, bem grande dessa quantidade de celulares, por exemplo. Qual é a relação que tem o tempo de horas e a produção de celulares? Então, eu sei que 1 hora é 240. 2 horas, 480. 3 horas, 720. Se vocês observarem aqui, vai estar aumentando de 240 em 240. Então, a função será 240 vezes x. A gente representa f de x igual a 240x ou y igual a 240x. Quer dizer que o f de x e o y é a mesma coisa. Então, a fórmula seria essa aqui. Exemplo número 11 é o gráfico da função de primeiro grau. Então, todo gráfico de uma função de primeiro grau, ele configura uma reta. Então, vai ser uma reta. Essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Então, aqui, por exemplo, determine o gráfico da função f de x igual a 3x. Então, quando o número que está com x é positivo, vai ser um gráfico crescente. Se o número que tivesse com x for negativo, por exemplo, se fosse menos 3x, daí seria decrescente. Daí ela vira o lado dela, ela vai ficar assim. Então, aqui assim vai ser crescente e do outro lado decrescente. Então, para construir o gráfico de uma função, eu tenho que fazer uma tabelinha que eu vou colocar valores para x. Vocês colocam os valores que vocês quiserem. Eu vou colocar lá menos 1, 0, 1 e 2, tá? Então, se x for menos 1, vou pegar a função. A função é 3 vezes x. Então, o y vai ser 3 vezes menos 1, vai ser menos 3. Então, eu tenho que ligar o menos 1 lá no menos 3 e marcar um pontinho. Se o x for 0, vai ser y igual a 3 vezes 0, que vai dar 0. Então, eu tenho que ligar 0 com 0. Se o x for 1, o y vai ser 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, então eu tenho que ligar o 1 lá no 3. Se o x for 2, 3 vezes 2 dá 6. Então, o 2 seria ligando lá no 6. Então, aqui, unindo todos os pontos, ele deu uma reta crescente, tá? Então, lembrando que a reta x é a reta deitada e a reta em pé é a reta y.